principalmente através dos encontros nacionais, que eu também vou falar ali para frente. A nossa missão, então. Primeira, estimular a pluralidade no ensino da economia. Segundo, a defesa de uma universidade autônoma, livre, democrática e de qualidade. Terceira, contribuir para a maior integração dos estudantes de economia do país. Quarta, estimular o uso da economia como instrumento de transformação social e participação dos movimentos populares através do posicionamento sobre conjunturas políticas e econômicas da sociedade, no intuito de alcançar uma efetiva justiça social, expressando os interesses da maioria da população brasileira. Quinto, repúdio a todas as formas de autoritarismo e opressão que venham a se abater contra a sociedade brasileira e internacional, e apoio a todos os povos pela sua libertação. Essa missão, como eu falei, as 5 missões principais, estão na carta de fundação da FENECO, estão no nosso estatuto, e todos os projetos que a gente tenta fazer, eu sou da gestão 2016-2017, que terminou a gestão agora em julho de 2017, e agora a gente está recebendo aqui a Thalita e a Rafa, que são da gestão 2017-2018. E isso é a coisa mais importante para a gente, é passar todos os nossos projetos, todas as nossas proposições, elas têm que ser feitas baseadas e tendo como objetivo atender a essas missões da FENECO. Aqui a gente fez só uma pequena apresentação para vocês conhecerem. Essa é a nova gestão, a Rafa, a Thalita, o Marcos, que vai estar aqui com a gente daqui a pouco. E tem outras pessoas, são os 14 diretores nacionais. Como que a FENECO se estrutura? Anualmente, a gente tem os ENECOS, que eu vou explicar melhor mais para frente. Durante eles, são eleitas as diretorias anuais. A diretoria é composta por 14 alunos, cada aluno é diretor e suplente, cada região do Brasil, que são divididos em 7 regiões, Nordeste tem 2 regiões e Sudeste tem 2 regiões. Cada uma dessas regiões tem um diretor e um suplente, totalizando 14 diretores nacionais. E desde o ano retrasado, na gestão 2015-2016, a gente tem o 15º representante, que é para fazer a conexão entre a comissão organizadora do ENECO do próximo ano e a diretoria nacional da FENECO. Aqui nós temos os nossos representantes estaduais. Isso aqui é referente já à gestão 2017-2018, que foram eleitos no ENECO agora, em Goiânia. Ali nós temos os nomes dos representantes e tem o mapa do Brasil. A intenção dos representantes estaduais é aproximar a FENECO dos CEAs e DEAs, porque, pela representação ser nacional, a gente tem é muito complicado a gente integrar todos os CEAs e DEAs diretamente. Então, o representante estadual tem o papel de fazer essa conexão. Eles foram criados na gestão do ano passado, e agora, na gestão desse ano, eles foram mantidos e está se reestruturando junto com a diretoria. Aqui são alguns dos centros e diretórios acadêmicos que já fazem parceria com a FENECO. Como eu falei, todos os CEAs e DEAs são automaticamente filiados à FENECO, mas muitos CEAs e DEAs ainda não têm uma participação efetiva. Então, um dos principais objetivos que a FENECO tem é realmente se tornar uma representação legítima desses CEAs e DEAs. Por isso que é tão importante aqueles centros e diretórios acadêmicos que existem, que ainda não estão integrados com a FENECO. Então, se vocês estão aqui, vocês têm um CA, um DA na sua escola, na sua faculdade, que não tem ainda conhecimento da FENECO ou não participa da FENECO, falem para eles, levem para eles. As faculdades que não têm ainda centros e diretórios acadêmicos, tentem estruturar um, porque os centros e os diretórios acadêmicos, eles conseguem institucionalizar as demandas dos alunos. Então, assim, na hora de organizar uma caravana para participar dos ENECOS, por exemplo, para conseguir demandas estudantis, é uma necessidade muito importante que, principalmente em faculdades privadas, ainda não tem se articulado completamente. Então, se vocês precisarem de ajuda, a FENECO tem uma base de dados de vários centros e diretórios acadêmicos de economia ao redor de todo o país. A gente pode passar o contato para vocês. Se alguém estiver aqui tentando construir um DA, um CA agora, pode falar com a gente no final da mesa. A gente passa os contatos, muitos de nós participamos também do movimento estudantil, a gente pode ajudar vocês a criar isso, justamente para legitimar e institucionalizar os centros e diretórios de vocês. Aqui é o que eu já falei várias vezes, os ENECOS e os ERECOS. O ENECO, ele é um encontro nacional de estudantes de economia. Quem aqui participou do último ENECO? Pouca gente, então vocês vão gostar de conhecer, quem não conhece ainda. Quem participa do primeiro ENECO, a verdade quer participar de todos os outros até não poder mais. Tem pessoal ali que está de prova. Os ENECOS, eles são encontros que envolvem integração de todos os alunos do país, a parte acadêmica muito, muito interessante, muito estruturada, envolve parte cultural, ou seja, a região que está recebendo o ENECO, ela recebe também, ela tem o objetivo também
de transmitir todas as questões culturais da sua localidade para os alunos que estão participando. Então, eles oferecem danças, cursos, apresentações, tudo isso no sentido de introduzir a cultura. E, dentro da parte do acadêmico, a gente tem tanto palestras com palestrantes de renome nacional e até internacional. No último Eneco, agora, a gente teve um palestrante que veio de Washington para fazer a palestra. Washington? Gustavo? De Washington. Então, assim, é um evento que ele contempla tanto o lado acadêmico quanto o lado de integração. Você tem a oportunidade de conhecer alunos de todo o resto do país, como é ensinada a economia nos outros lados, nas outras universidades, por exemplo. A gente vai ter agora o Ereco Norte também, que está aí, que é o Encontro Regional de Estudantes de Economia da região Norte. A gente tem a Deise aqui, que está na comissão organizadora. Quem tiver interesse em participar também, pode procurar ela depois no final. E ele vai acontecer agora entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro. A inscrição está 95 para estudante e 130 para profissionais, incluindo alojamento, 3 refeições ao dia, toda a parte cultural e toda a parte acadêmica. Então, assim, é um evento que vale muito a pena. Eu já participei de um Ereco e de 2 Enecos, e a minha intenção é continuar enquanto eu puder, porque o que você aprende vai muito além da parte acadêmica. Você, por exemplo, nesse Ereco, que eu conheci a Deise, por exemplo, do Norte, a gente fez um trabalho em economia solidária, gestão do turismo de base solidária, em que ela me passou um estudo de caso que eles fizeram lá no Norte. Então, assim, para você ampliar suas fronteiras, ver a economia de uma nova forma, é realmente uma experiência incrível. Então, quem tiver a oportunidade, participe. Venha participar do Eneco. A gente tem grupo da FENEC, grupo do Eneco. O grupo do Eneco tem, sei lá, 7.000 pessoas, muita gente, alunos de economia do Brasil inteiro, para a gente se articular, para a gente participar e para a gente construir os eventos cada vez mais representativos. Então, além disso, além dos eventos que são organizados em parceria com a FENEC e com as comissões organizadoras locais, a FENEC também participa de vários eventos de economia nacional. A gente está participando agora do CBE, a gente vai participar agora no mês que vem, né, Rafa? No mês que vem, da Semana de Economia da PUC São Paulo, vai ter uma mesa especial para a FENEC também. No Congresso da ANJA, eu participei no ano passado e agora a nova gestão vai participar também, para levar as demandas estudantis para a ANJA, é a Agência Nacional de Graduação em Economia. E eles pensam no nosso currículo. Então, a FENECO tem essa possibilidade de levar as demandas dos alunos. A gente está faltando muita coisa prática. A gente está precisando de aprender, sei lá, um conhecimento mais teórico, um conhecimento que não está na nossa grade. A nossa grade é muito extensiva, não contempla tudo aquilo que a gente precisa. Passa para a FENECO, vocês podem, melhor ainda, participem da FENECO. Eu vou explicar logo mais como são feitas as eleições e a gestão. Então, assim, participem, porque a gente tem esse espaço, a gente está construindo cada vez mais. Foi uma conquista muito grande para a gente participar do CBE, participar da ANJA no ano passado, e agora, com a nova gestão, também está se articulando para participar de vários eventos de economia. Então, participem com a gente. A FENECO, ela tem o grupo, as decisões podem ser tomadas em consonância, vocês têm todo o direito de participar, de interferir nas decisões da FENECO, justamente para a gente levar essas demandas. A FENECO é o caminho institucional para a gente fazer a voz dos estudantes serem ouvidas, e por isso ela é tão importante. E aí, agora, eu vou apresentar rapidamente os projetos estruturais da gestão da FENECO 2017-2018, que é a gestão que está entrando agora. Um deles é a revista FENECO, que é a ideia de justamente divulgar os artigos e apresentações de trabalho que são feitos durante os encontros nacionais e regionais de estudantes, para ter a publicação deles feita, para divulgar textos feitos pela gestão. A gestão tem um blog, tem um site, tem a página no Facebook, e aí a gente quer justamente levar essas publicações para além da internet, levar essas publicações justamente para uma revista, para formalizar e para a gente conseguir cada vez mais apoio. Outro projeto estruturante é o levantamento do Perfil Nacional de Estudantes de Economia, que é até a Rafa que está aqui, que está puxando, para a gente entender quem são os alunos de economia, qual é o nível socioeconômico, qual é a porcentagem de homens e mulheres, como que cada região se diferencia. E isso é muito importante, tanto para os projetos que a gente vai ver daqui a pouco se alinharem com quais são as principais demandas, como também para a gente saber, por exemplo, às vezes a gente pensa numa política que acha que é interessante numa região, a gente pensa numa política para a região sudeste, quando vai ver no Nordeste o perfil é completamente diferente. Então, esse conhecimento, saber quem nós somos, para a gente pensar o que a gente quer, é muito importante. E outro projeto estrutural é a questão do debate. Qual a formação desejável do economista no Brasil? Ou seja, a gente quer levantar agora, principalmente durante a época de crise, nós, como estudantes de economia e como profissionais, sabemos, a crise levanta uma série de questionamentos
acerca da economia. E a gente precisa debater eles. Se nós estamos aqui num evento para debater justamente as bases para um Brasil contemporâneo, nós aqui que somos estudantes de economia e profissionais recém-formados, nós temos um papel muito importante para promover a justiça social e a democracia. E se a gente não pensa qual é o ensino que a gente quer ter e o ensino que a gente quer que os próximos alunos tenham, a gente não consegue ter um aprendizado capaz de realmente fazer mudanças efetivas. Então, é isso, gente. Convido vocês a participarem da FENECO. Todo mundo tem a possibilidade de participar da diretoria, assim como eu, assim como a Thalita e como a Rafa. A diretoria ela é eleita durante os ENECOS, que acontecem em julho de todo ano. O último ENECO agora aconteceu na Universidade Federal de Goiás, e o próximo ENECO vai ser na Universidade Nacional de Brasília, na UNB, em julho de 2018. A gente espera muito que vocês participem, realmente vale muito a pena. E basta dizer... quem está aí que participou do ENECO, alguém não quer voltar? Não tem como, também. Então, assim, participem da FENECO, ajudem a gente a construir. A gente está conseguindo cada vez mais espaço junto às entidades e às representações formais da economia no Brasil, e a gente tem essa capacidade enorme de fazer a voz do estudante ser ouvida. A gente quer muito que vocês construam isso com a gente. Obrigada. Você pode chamar a Rafa agora. Agora a gente vai chamar a Rafaela. Ela vai apresentar para a gente o tema da nossa mesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Gostaria de agradecer também o espaço que o Corecon Minas Gerais ofereceu nesse congresso. Para nós é um prazer estar aqui. A Elise fez um pouco da apresentação de quem nós somos, para familiarizar vocês um pouquinho com quem é a FENECO e qual é o trabalho que a gente realiza. E quando nos sugeriram a proposta de trazer uma mesa para o Congresso de Economia, a gente fez uma reunião analisando o tema, que no caso é o que está descrito aqui, que é o desenvolvimento econômico, justiça social e democracia, bases para um país contemporâneo. E, baseado nesse tema, a gente começou a pensar de que forma que os estudantes poderiam cooperar para o desenvolvimento do país, né? Durante ainda a sua passagem pela universidade. E, conversando sobre esse tema, a gente começou a analisar que, dentro das universidades, surgiu um movimento de entidades estudantis que tem gerado um certo protagonismo dos estudantes na economia, através de uma atuação, colocando em prática os conhecimentos que eles têm durante o curso, na promoção de ações que, de alguma forma, impactam a região, a sociedade em que essa faculdade está inserida. E, com base nessa perspectiva, nós fizemos, no caso, como nós somos uma federação nacional, a gente tem essa amplitude de englobar alunos de todo o país. A gente formulou uma pesquisa, que foi publicada na página do nosso Facebook, para tentar capturar algumas dessas iniciativas que são promovidas pelos alunos. E nós recebemos inscrições de projetos de todo o país, que são realizados dentro das universidades. E a gente selecionou alguns desses projetos para que a gente pudesse estar apresentando, né? E a gente teve alguns critérios de avaliação. Nós tivemos alguns projetos que estão entre as 3 primeiras colocações, que depois nós vamos até premiar esses projetos. Mas nós gostaríamos de apresentar alguns outros também que nós achamos interessantes e gostaríamos de destacar o trabalho desses alunos, porque realmente é algo que é impactante assim, para a região onde a faculdade está inserida, para o aprendizado dos alunos também, né, como experiência. E eu vou só pedir para liberarem o slide. Então, aqui é o tema da nossa mesa, tudo bem? Nós vamos agora liberar os slides. Emílio, você pode pedir para ele colocar o das iniciativas, por favor? Só um momentinho aqui que a gente está. Nós temos... foi colocado. Ok, perfeito. Tá ok. A primeira que a gente vai tratar é a respeito da EGECOM, que é a Empresa Júnior de Economia e Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal do Maranhão. Inclusive, foi a Brenda que fez a inscrição. Eu creio que ela deve estar aqui na plateia. Não sei, levanta a mão. Brenda, você está aí? Não, ainda acho que não chegou. Mas, enfim, ela fez a inscrição desse projeto para a gente. E nós separamos aqui quais são as propostas, a atuação e os resultados
que esse projeto teve para a Universidade Federal do Maranhão. A proposta dessa empresa júnior é a seguinte: dar conhecimento prático das ciências econômicas aos alunos, incentivar a formação e execução de projetos, além da experiência empresarial. Por fim, oferecer o ensino de um conhecimento diferenciado e a aplicação dele no setor. Ou seja, o trabalho dessa empresa júnior é propiciar aos alunos uma oportunidade de colocar em prática um pouco dos conhecimentos que eles têm no curso de economia. Muitas vezes, conversando com alguns alunos de economia, eles têm demonstrado essa demanda de que, muitas vezes, o nosso curso é um pouco teórico, né? E essas empresas júnior têm sido uma porta para que os alunos, às vezes, coloquem em prática aqueles conhecimentos que eles veem no curso, no setor empresarial, por exemplo. Então, essa é a proposta da empresa júnior da Universidade Federal do Maranhão. E, no caso, como tem sido a atuação deles? Então, a empresa júnior busca colocar o ensino prático dos conhecimentos adquiridos durante a graduação, priorizando a interação de todos os setores do curso, inclusive professores, né, além dos alunos, e a liga de mercado, porque, no caso, é empresa júnior e liga de mercado também financeiro. Busca aproximar o graduando da realidade do mercado financeiro, buscando meios de associar o conhecimento acadêmico com a realidade. E é interessante porque essa é a primeira liga de mercado financeiro do Maranhão. Eu sou da Universidade de São Paulo e lá nós temos também uma liga de mercado financeiro. E é interessante entender que, por exemplo, numa região em São Paulo, que é onde nós convivemos, isso é uma realidade muito próxima para a gente, porque São Paulo é o centro financeiro. Nós temos a sede de grandes bancos internacionais em São Paulo, então é uma realidade muito próxima da gente. E uma das coisas que nos chamou a atenção quando nós lemos esse projeto é que no Maranhão as oportunidades para essa área são muito reduzidas. Em geral, você vê a faculdade criando matérias para atender uma demanda. E aqui você vê os alunos criando uma oferta para uma demanda que ainda nem existe, que é a demanda de profissionais para o mercado financeiro na região. Então, eles já estão se capacitando para futuramente criar esse mercado na região do Maranhão, buscando esse conhecimento adicional na área de mercado financeiro. E alguns dos resultados que eles relataram para a gente foi a questão do aprendizado e a experiência que eles adquiriram através dessa empresa júnior e da Liga de Mercado Financeiro. Também perceberam o interesse e a mobilização dos alunos para desenvolver esse projeto e também o impacto social, né, principalmente da empresa júnior, que atua com algumas empresas da região, que faz alguns projetos. Então, nós consideramos bem interessante, inclusive, nós colocamos até a fotinho que eles mandaram dos integrantes do projeto, né, da empresa júnior. E, infelizmente, acho que eles não chegaram, mas, enfim, nós estamos aí. Outro projeto que a gente também recebeu, que também tem essa mesma característica do projeto do Maranhão, que é ser um projeto de liga de mercado financeiro em uma região que ainda não tem uma demanda propriamente formada para profissionais dessa área, mas você vê novamente os alunos já se preparando para atender um mercado que tem potencial de surgir. Então, essa é a Liga de Mercado Financeiro, é da Universidade Federal de Sergipe. E a proposta deles também é tornar o conhecimento básico de mercado financeiro acessível para todos, tanto para os alunos de economia quanto para os cursos de fora, porque eles também deixam em aberto para os demais cursos que quiserem participar, também têm acesso. A atuação deles é promover aulas, palestras, distribuição de material de apoio para estudo, além de disposição de tempo para possíveis dúvidas. Então, eles se organizam de forma em grupos de estudos sobre temas relacionados ao mercado financeiro e também buscam o auxílio de palestrantes e de material de apoio para estar se aprofundando nesse conhecimento. E os resultados que eles relataram também foi o aprendizado adquirido por meio da organização dos eventos, né? Então, de organizar as palestras em que eles convidam pessoas que atuam no mercado financeiro para dividir a experiência com os alunos que estão na universidade e também o estudo na área, para entender melhor como que o mercado financeiro funciona. Enfim.
Outra proposta também que nós recebemos é da opção consultoria, que é da Universidade Federal Fluminense, de Niterói. E é uma proposta que eu vou explicar um pouquinho mais. Quem escreveu para a gente foi a Juliana, e desculpa, eu não tinha dito da Universidade Federal de Sergipe, foi o Vinícius Honório que escreveu também essa proposta. No caso, a opção consultoria, o objetivo dela é ofertar aos graduandos de economia a oportunidade de adquirir experiência profissional através da vivência empresarial, prestando consultoria em Niterói e Rio de Janeiro, principalmente em estudo de mercado, como plano de negócios, planejamento financeiro, valuation, demanda econométrica, entre outros. No caso, a atuação da entidade, ela oferta vagas para os alunos de economia, para participarem da entidade, focando sua atuação em produtos que possam estimular a aplicação prática dos assuntos teóricos estudados em sala. Eles têm 18 anos, já atuam há 18 anos no mercado e já realizaram mais de 140 projetos, inclusive para grandes empresas e instituições como Taco, Sebrae, Kodak, Bioxy e SESI. Então, é muito interessante a gente conhecer esse tipo de projeto, porque você vê, em alguns casos, que são empresas já reconhecidas no mercado e que buscam o auxílio de estudantes da área de economia para atender algumas demandas que eles têm. Então, isso é uma via de mão dupla, porque, de uma certa forma, oferece experiência para os alunos, atuando com esses gestores, com essas empresas, e, por outro lado, a empresa também consegue ter acesso a um serviço que, por algum motivo, talvez ela não esteja conseguindo realizar ela própria. Então, no caso, como é uma empresa de consultoria, é uma consultoria mesmo e é uma contribuição para ambas as partes, assim. E alguns dos resultados. Então, por ofertar experiências práticas no dia a dia em uma empresa, facilitou a diversos ex-membros da empresa a entrada no mercado de trabalho, até em organizações como Coca-Cola, Ambev, Endeavor, desculpa se eu não pronunciei, eu acho que é isso, Globo, Bridge Consultoria, IPEA e BNDES. Então, é muito interessante também acompanhar que essa experiência é reconhecida pelo mercado de trabalho. Então, muitas empresas hoje, no momento da entrevista, elas questionam se o aluno, durante a universidade, faz algum trabalho extracurricular, né, se desenvolve algum projeto extracurricular. E, no caso, essas entidades, essas empresas júniores, elas têm chamado a atenção. Então, os alunos que participam desse tipo de iniciativa têm tido um diferencial, por exemplo, no momento de entrevistas de emprego, porque, de alguma forma, já tiveram alguma experiência profissional desenvolvendo projetos por essas entidades. Então, é muito interessante como isso também tem sido reconhecido pelo mercado de trabalho e como ela apontou como um dos resultados, tem aberto porta para alunos que saíram dessas empresas juniores para atuar em grandes empresas, como as citadas anteriormente. Então, mais uma dessas propostas. Esse é um projeto também que é a Ritoric, que é um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais. A proposta desse projeto é uma atividade voltada para auxiliar os alunos da graduação com dificuldades na oratória e argumentação através de cursos nessa área. Então, esse é um projeto mais visado para o cliente interno, que seriam os próprios alunos da universidade, que é um projeto gerido por alunos para os alunos, no intuito de capacitar os alunos para melhorar aspectos como oratória e argumentação, que são aspectos super importantes hoje no mercado de trabalho, né, considerados como uma ferramenta essencial, por exemplo, para a questão de trabalho em equipe, para apresentações que são necessárias durante o trabalho. Então, e os alunos criaram esse projeto para estar capacitando os alunos da universidade. Então, a atuação é através de um curso de oratória, com 5 módulos, ministrado por alunos do Instituto de Debates Senactus, da UFMG. Os módulos perpassam por linguagem corporal, apresentação de discurso, persuasão, storytelling e um dia específico para debates, sendo a conclusão do curso, no caso, o dia de debates. Os resultados alcançados, ele é um projeto que, na verdade, ele está em andamento, eles já estão com as inscrições abertas, eles já têm todo o projeto estruturado, o curso já está estruturado, e eles estão abrindo a primeira turma. E é interessante ver que eles tinham 20 vagas disponíveis e eles já contam com mais de 200 inscrições. Ou seja, isso demonstra que realmente era uma demanda dos alunos
essa habilidade na questão da oratória e da argumentação é visto como uma necessidade. E foi interessante os próprios alunos da universidade tomarem a iniciativa de criar esse projeto para estar atendendo essa demanda dentro da universidade. Um outro projeto também chama Equilíbrio Assessoria Econômica. É um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e foi inscrita pelo Sérgio Pestana. A proposta desse projeto é incentivar os alunos da faculdade a observarem a economia por outras perspectivas. Opa, apagou aqui para mim. Ah, voltou. Por outras perspectivas, desenvolvendo o empreendedorismo e a sensibilidade social. A atuação em projetos de assessoria econômica, cursos de educação financeira, relatório de conjuntura macroeconômica e projetos de contabilidade. Alguns dos resultados foram conhecimento em diferentes áreas da economia, a maior visibilidade no meio acadêmico, contato com o Conselho de Economia e, além de estar realizando projetos em conjunto. Então, também é mais um projeto desenvolvido pelos alunos, no intuito de estar colocando em prática esses conhecimentos na universidade através dessa atuação que eles trabalham, que é através desses relatórios de conjuntura macroeconômica, da assessoria econômica que eles oferecem. Então, é um projeto também na área que engloba várias áreas, né, de consultoria e etc. Vamos para o próximo projeto. Desculpa. Nós tivemos... já encerrou. Enfim, nós tivemos outras inscrições também de projetos muito interessantes. Depois eu vou estar disponibilizando todos esses projetos. Como a Elise citou, nós pretendemos lançar uma revista da FENECO, e um dos espaços da revista vai ser para divulgação desses projetos que são elaborados pelos alunos, porque a gente realmente acredita que nós devemos dar essa visibilidade até para incentivar outros projetos como esse surgirem em outras universidades. Então, esse é um dos principais aspectos da nossa mesa. A gente enxergou a importância desses projetos, não só para os alunos, mas também para a comunidade que cerca, como a gente viu no caso da Opção Consultoria, que trabalha no Rio de Janeiro, atuando na própria região, prestando consultoria para as regiões de Niterói e Rio de Janeiro. Então, nós percebemos a importância, e a FENECO, como instituição, quer estimular cada vez mais que os alunos tenham esse protagonismo de atuar, porque a gente acredita que nós, como estudantes, nós temos capacidade, sim, de atuar para o desenvolvimento econômico da nossa região através dessa aplicação. Outros também projetos que a gente recebeu, que eu vou citar aqui rapidamente, mas só para não deixar passando, nós recebemos um projeto também da Universidade Federal de Mato Grosso, também, que é a respeito do Corecon acadêmico que eles desenvolvem, né, que é um projeto super importante também para que o aluno tenha esse contato com o conselho já desde a graduação. E eles têm promovido um trabalho muito interessante. Depois eu vou estar publicando também na nossa página da FENECO. Então, se vocês ainda não seguem, quiserem seguir, está lá a Federação Nacional dos Estudantes de Economia. Eu vou estar postando todas essas iniciativas e as outras também que nós não falamos aqui, mas que vão ser publicadas. Também temos um projeto super interessante também na Universidade Federal de Santa Catarina, que é um projeto de desenvolver filmes relacionados com economia. Então, filmes que têm o intuito de demonstrar questões econômicas através de pequenos curta-metragens, que é um projeto também super interessante que nós vamos estar divulgando na página da FENECO. Então, esse foi um pouquinho das iniciativas que eu falei. Nós agora vamos ter... desculpa, só para confirmar, posso falar a premiação? Tudo bem. Então, só para deixar claro agora, nós temos 3 iniciativas que vão se apresentar aqui pessoalmente, que foram iniciativas que tiveram destaque entre todos os projetos que nós lemos, e nós trouxemos esses representantes para estar eles pessoalmente falando um pouquinho dos trabalhos que eles desenvolvem. A Thalita vai estar chamando essas iniciativas. Bom, eu só queria agradecer mesmo a todas as entidades que se inscreveram, e agora vamos dar esse espaço para as entidades que vieram pessoalmente descrever um pouquinho do trabalho que eles realizam. Tudo bem? Pode chamar, Thalita. Tivemos 3 iniciativas que se destacaram para a gente. O nosso intuito com isso é inspirar projetos ao redor do Brasil, e para que os estudantes
tomem o protagonismo do aprendizado da economia. Em terceiro lugar, a gente vai chamar Economontes, com a Cristina e o Pablo, que vão falar sobre o projeto e basicamente, as propostas, a amplitude. E, por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Cristina, sou da Universidade Estadual de Montes Claros. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Economontes para vocês. Oi, oi. Meu nome é Paulo, eu sou do 8º período de Economia, diretor-presidente da empresa Júnior. E a gente teve essa iniciativa de mandar o projeto para apresentar aqui na FENECO, por julgar o projeto como um projeto que vem incentivar, né, os acadêmicos a parte teórica aprendida no curso e juntar junto com o mercado do norte de Minas, que é uma defasagem que a gente identificou lá na região. Eles vão mudar o slide, porque o slide está errado. Mas, enquanto isso, eu vou falar para vocês, apresentar a Economontes. A Economontes é uma empresa júnior que ela nasceu em 2008, fruto de uma demanda dos acadêmicos do curso de Economia da Unimontes. E a gente encontrou parceria, apoio dos nossos professores do departamento e conseguimos fundar a empresa júnior. A gente tem uma sede, a gente tem uma sala na Unimontes, onde a gente pode atender nossos clientes, receber possíveis clientes, fazer nossas parcerias e fazer nossas práticas lá. Temos equipamento, temos computadores, impressoras, temos uma sala estruturada para essa demanda. Chegou. Por se tratar de uma entidade sem fim lucrativo, a Economontes tem como pressuposto o aprendizagem dos nossos acadêmicos. Então, a gente busca conciliar o que a gente aprende na sala de aula com as práticas do economista, enquanto formado, que vai trabalhar no mercado. A gente conta com um professor sempre como coordenador, mas temos todo o departamento de professores que, sempre que a gente precisa, eles nos apoiam nos projetos que aparecem. Porque, às vezes, aparecem projetos que a gente não tem um conhecimento, a gente não tem a experiência, a gente nunca fez. Recentemente apareceu um projeto desse, a gente não tinha experiência, e a gente encontra sempre apoio nos professores. Temos uma equipe de membros que já estão lá há algum tempo, e temos também os trainees, que são os acadêmicos novos que entram e a gente treina eles. Como que funciona a Economontes na parte acadêmica de trainees? Nós temos um corpo, que é a diretoria. Essa diretoria funciona a partir de presidente, diretores, do diretor-presidente e os diretores de seção, como marketing, pesquisa, financeiro. Aí a gente estrutura essa gestão dessa maneira para que os acadêmicos não fiquem sobrecarregados e a gente possa ter uma melhor gestão da empresa júnior e uma melhor compreensão de o que o mercado lá fora vai nos pedir. E os demais acadêmicos que são componentes da Economontes, eles ficam como consultores e como consultores trainees. Dentro da área de atuação da Economontes, a gente divide ela em duas áreas, que é a área empresarial, onde a gente realmente trabalha com empresas, não só de Montes Claros, mas de todo o norte de Minas,
Atendemos um mercado também do sul da Bahia, que geralmente chega para a gente. E também trabalhamos com a área de eventos acadêmicos, que é tentando fazer eventos que vão agregar valor no conhecimento dos alunos, geralmente voltado para o curso de economia, dentro da universidade. Como eu disse, a Economontes nasceu em 2008, como uma demanda dos alunos. Porém, a gente não tinha uma prática, a gente não tinha experiência de como fazer isso. Em 2013, um dos nossos professores, que ele mexe, é voltado para o mercado, com parceria com outra professora que era representante da Economontes na época, fizeram um planejamento estratégico com foco dos objetivos a ser alcançados até 2018, isso, ano que vem. Dentre isso, a gente estabeleceu metas que deveriam ser alcançadas. Paulo vai falar um pouquinho sobre a estrutura do planejamento estratégico. Nós não estamos lá, gente, só para alertar todo mundo desde 2008. A direção, como foi passada, então, a missão, a visão da empresa, ela também foi passada para os demais. A professora Simone e o professor Aloysio, que foram responsáveis por essa missão da empresa Júnior. Primeiro, estruturar a empresa. Nós conseguimos estruturar até hoje essa empresa. Um outro foco da empresa seria como conseguir fazer com que os empresários se aproximassem da universidade, para que nesse meio de integração houvesse uma contribuição para que cada acadêmico tivesse oportunidade de aprender, de ser introduzido no mercado, ainda mais a nossa região, que é o norte de Minas. O economista profissional da área empresarial não é tão visto quanto as demais áreas, que é administração, contabilidade. Então, a gente está quebrando esse tabu e mostrando para esse empresário, não, o profissional de economia é capaz e ele pode fazer essas funções e muito mais, porque nós temos um senso crítico, uma habilidade de leitura de mercado maior do que as demais. Não que as outras não sejam importantes, mas a gente consegue também absorver as demais áreas. A visão para 2018, nesse sentido, então, era ser reconhecida pela comunidade acadêmica. Esse ano de 2017 foi um ano de bom, onde a gente foi reconhecido foi melhor visto pela comunidade acadêmica pelo projeto de extensão, de extensão da universidade e pelo mercado, uma vez que a Economontes, ela fez um projeto, ela estruturou um projeto para a prefeitura e passou a ser conhecida como uma empresa júnior que tinha profissionais capazes, que tinha pessoas responsáveis, tinha um departamento que era capaz de lidar com alguns gargalos da sociedade. Nosso negócio é informação e conhecimento, e nossos valores é ética, profissionalismo, espírito empreendedor e cooperação. Esses foram decididos junto com todos os acadêmicos. Os nossos serviços prestados na Economontes, a gente tem uma lista grande, mas os principais que mais têm demanda é a pesquisa de opinião e de mercado, a elaboração de plano de negócio, estruturação e análise de fluxo de caixa, análise financeira, viabilidade econômica e elaboração de projetos. Dentro dos projetos realizados, a gente colocou aqui alguns, tantos acadêmicos, como também na área de mercado. Como, por exemplo, a Feira de Livro, Bazar de Economia, Pesquisa de Opinião anual do Expomontes, que é uma feira que tem no norte de Minas, na qual reúne produtores agropecuários. E a gente faz a pesquisa de intenção porque essa feira ela funciona até determinado horário. Então, a empresa Júnior ela procurou fazer uma pesquisa de opinião que verificasse se esse horário fosse postergado, qual o impacto ambiental nisso. E, através desse resultado, então, a gente conseguiu, então, fazer a viabilidade econômica da cidade administrativa de Montes Claros, porque nós temos um problema com a prefeitura de Montes Claros, que os centros que a prefeitura trabalha são todos alugados, não tem estrutura própria.
Então, a gente fez uma viabilidade. Se esses centros se concentrassem em um único lugar, qual era a viabilidade que tinha, qual era a economia financeira, o que isso ia gerar de economia nas contas públicas. Dentre também os projetos realizados, a gente tem uma parceria com a Fenix, a Sociedade Rural também, que é a Expo Montes que Paulo falou. Todo ano, a Expo Montes, ela é uma feira agropecuária que ela já está indo para a sua 50 edição, esqueci o nome, 60ª edição, e desde 2008, a gente sempre vem realizando a pesquisa de satisfação dos clientes e dos expositores da feira. A gente também conseguiu essa parceria com a Fenix, também já estamos há 9 anos fazendo essa pesquisa também de satisfação dos participantes da feira, e dentre alguns que a gente vai falar mais na frente. A gente trouxe também as estatísticas do que a gente já fez até hoje na Economontes. Durante esses 9 anos, já passaram 104 alunos pela Economontes, a gente já fez 293 propostas externas. Dessas 293, nós conseguimos fechar 67 projetos externos, onde a gente desenvolveu algum tipo de pesquisa, onde a gente conseguiu trazer não só conhecimento, mas também a gente conseguiu dar experiências para os nossos acadêmicos. Tivemos projetos, atividades acadêmicas, 21 já realizadas, aplicamos nesse período 4.988 questionários e atendemos 22 cidades da região. Essa atualmente foi a diretoria, e essas fotos aí marcam a assinatura do termo já da diretoria, os novos acadêmicos que já entraram e introduziram no curso, e o fechamento do mais recente contrato da Economontes, com o primeiro contrato de validade de 1 ano com a Camacho Consultoria, a ACI, que é o Sindicato Comércio e Indústria do Norte de Minas Gerais. Essa parceria vai buscar o quê? Identificar quais são os gargalos das micro, pequenas e médias empresas para o seu desenvolvimento. Se for a questão financeira, nós vamos atuar como intermédio do sistema financeiro através da Camacho, e desenvolvimento das micro, pequenas empresas na questão de gestão através da ACI. Esse vai ser um vídeo dos egressos, que a gente chama, que sempre está em parceria, o que foi feito da vida deles após passada pelo Economontes, e o que a Economontes ela veio contribuir para que esses acadêmicos chegassem onde estão hoje.
Bom, gente, é isso. Por final, eu gostaria só de enfatizar a minha experiência na Economontes. Eu entrei lá no final de 2015, não sabia fazer nada, não sabia fazer nenhum projeto, não sabia o que era um plano de negócio, não sabia fazer um fluxo de caixa. Lá eu tive a oportunidade de aprender, eu tive a oportunidade de conhecer clientes, eu tive a oportunidade de conhecer o mercado da nossa região. E a gente, toda vez, a gente consegue conhecer pessoas na rua, pessoas que vão nos fazer depois, talvez, até nos dar um emprego, dependendo da área que a gente for atuar. Então, a gente consegue ter um bom relacionamento e podemos aplicar, de fato, o que a gente aprende na sala de aula, nas disciplinas voltadas mais para o mercado. A minha breve experiência na empresa Júnior, como trainee, como consultor, depois fazendo parte da diretoria da presidência, foi algo muito profícuo na minha vida, porque eu consegui descobrir quanto a uma pluralidade acadêmica, quanto o meio acadêmico, quanto o meio empresarial, porque a empresa Júnior não é só verificar a parte de mercado, você pode descobrir outras habilidades que você tem. Então, nesse tempo, eu consegui descobrir que eu tenho uma pluralidade, quanto para o meio acadêmico, quanto para o meio empresarial. Então, o papel da empresa Júnior também é um papel de impulsionar qual é a sua atividade fim. Então, nesse sentido, também a empresa Júnior ela foi constituída com esse objetivo, está sendo cumprido. Temos que agradecer muito aos professores, né, Cristina, que sempre nos deram apoio, toda vez que a gente precisou, eles estavam lá para nos atender, a coordenação, a diretoria. Então, para aqueles que querem montar uma empresa Júnior na sua universidade, então eu sugiro que comece por aí, aproximando dos professores, porque só através dele que a empresa Júnior ela pode ir para frente e vai ser vista como uma entidade de fomento e de capacitação. E, por último, eu só gostaria de agradecer a FENECO também, e registrar a presença da nossa professora Luciana e agradecer por ela estar aqui também com a gente, nos prestigiando hoje. Muito obrigado. Obrigada. Agora, vamos apresentar o grupo de estudos de economia feminista da UFMG com a Eduarda. Bom dia a todas e todos, claro. Eu vou apresentar o grupo de estudo em economia feminista da UFMG. Uma questão que eu acho interessante pontuar aqui é que a maioria dos projetos que foram apresentados, a maioria deles são bem assim atuantes, tem uma atuação mais objetiva, né? Tem resultados mercadológicos, esse tipo de coisa. A gente, lá na faculdade, está tentando fazer uma apresentação mais voltada para o acadêmico, para repensar o estudo da economia. Então, vamos começar. O projeto surgiu no metade do ano passado, a partir de uma demanda das alunas da faculdade. Pode parecer falácias e, né, aquela conversa mole de sociedade e mulher e repressão de gênero, mas a gente sentia que a nossa universidade tinha muito mais mulheres do que homens, e o espaço de fala, o espaço de apresentação, a nossa experiência acadêmica era diferente pela questão do acesso e pelas questões dos nossos próprios estudos. Qual a questão que a gente percebeu? O estudo da economia é muito mais pautado pela questão da produção do que da reprodução. Mas como esse sistema se perpetua e como ele vai se manter através dos anos? Quem que vai fazer esse projeto de reprodução? Então, com o coletivo Marias da Face, que é um coletivo feminista da Faculdade de Economia, a gente começou a se estruturar o grupo. Eu vou citar o nome, né? Claro, a Esther Maria Passos e a Isabela Mendes, que estruturaram inicialmente.
Bom, a economia feminista é um campo de estudo em consolidação. Ele surgiu depois da segunda onda do movimento feminista, que é uma onda que passa a pensar muito mais as questões da mulher na sociedade do que na política em si só, que foi a primeira onda do feminismo, que era a questão do sufrágio universal, os direitos adquiridos. Bom, o que a gente começa a pensar? A economia feminista ela vai revelar potências. Ela vai pensar uma explicação materialista para as questões de gênero, não só uma questão social. Então, a gente vai pensar que o fato de existir o mercado de trabalho ser estruturado da forma que é, a economia ser estruturada e a nossa sociedade também, não é uma escolha da mulher. Não é uma escolha da mulher estar dentro de casa trabalhando e cuidando e socializando a mão de obra, que é justamente o que a gente vai, um dos nossos principais campos de estudo. Bom, quais são as críticas da economia feminista? Os modelos econômicos e suas concepções distorcidas de masculinidade, então, as qualidades de gênero, né? Os homens são associados às atividades mais ativas do sistema de capital e a mulher às atividades passivas, não é? E por que isso? Será que realmente a mulher é uma pessoa mais... não sei, menor, inferior, ela é realmente mais amável, ela tem que ficar dentro de casa cuidando dos filhos, porque ela não consegue pensar, não consegue fazer cálculo, não consegue ir lá e pegar a matemática da forma que os homens. Então, essa é a nossa questão. Como são as concepções ficam distorcidas na sociedade. E como a gente vai falar de agente econômico, a gente pensa no homo econômicos, que é justamente um ser que já entra totalmente concebido e totalmente estruturado no sistema. E, bom, o ambiente do Homo econômicos ele vai ter uma questão bem mais materialista, bem mais objetiva. Assim. Ele não vai ter relações sociais, mas as relações dele vão se dar através do mercado. Então, vamos falar também de liberdade de mercado e esse tipo de coisa. Bom, como é a atuação? A nossa atuação é bem simples, a gente tem reuniões semanais para poder ler alguns dos textos, a gente colocou alguma dos nossos autores aqui, e a gente discute esses textos e vai pensar um pouquinho a partir deles em várias outras questões, que são as que eu coloquei aqui. Primeiro, divisão sexual do trabalho. A produção objetiva e a reprodução subjetiva. A socialização do homem econômico. Quem socializa esse agente? Quem ensina ele a trabalhar? Quem ensina ele a ter relações sociais? Como essas relações sociais são construídas? Como ela é realmente socializada? Quem vai socializar essa mão de obra? A gente entende que é a mulher no papel de cuidado e na atividade doméstica. Então, a gente vai pensar também justamente esse trabalho de cuidado, o trabalho de manutenção da criança, de colocar a criança na escola e depois cuidar do idoso quando ele já está incapaz de estar no mercado de trabalho e quando ele é totalmente expulso do sistema de capital, da lógica de capital. A gente vai pensar também nas divisões temporais, duplas e triplas jornadas, que eu acho que aqui todo mundo sabe o que é, né? A mulher volta para casa e é ela que vai cuidar do filho, é ela que vai fazer a janta, é ela que vai limpar a casa. Bom, mesmo se ela estiver trabalhando, por isso mesmo, duplas e triplas jornadas. A invisibilidade, questão do patriarcado. A gente vai pensar num sistema de sexo e gênero, que é justamente você entender que há uma negação aí entre a cultura e a produção. Porque, bom, a gente pensa que tem a esfera da natureza, que é justamente a esfera do sexo, a esfera da fêmea, o que é biológico, o que é realmente... Há essa diferenciação entre homens e mulheres, ninguém aqui está para negar, não é mesmo? E aí a gente tem a esfera da cultura, que é justamente o gênero, que ele é socialmente construído. As questões das especificações de sexo, o que o homem e a mulher devem fazer, como a divisão sexual do trabalho é estruturada, é totalmente uma questão de gênero, que é justamente a mulher domesticada, que é a mulher que vai ficar em casa e vai fazer tudo. Bom, a partir disso, a gente ainda vai
estudar o trabalho objetivo e subjetivo, a gente entra na discussão da concepção de valor. A gente estuda, todos aqui já devem ter estudado, a concepção de valor trabalho, principalmente Marx. A gente vai pensar como que a gente consegue valorar o trabalho feminino, o trabalho de casa. Bom, a gente pode pensar em três dimensões, principalmente, né, faz parte da divisão social do trabalho, porque é um trabalho que deve ser feito, ele precisa ser feito, ou, por acaso, alguém aqui teria coragem de levantar a mão e falar que quem te cuidou, quem fez toda a atividade de cuidado não serviu para nada na vida e foi indiferente para a sua vida, não tem como dizer isso. Então, faz parte da divisão sexual do trabalho, ela não importa quem o realiza, porque qualquer homem pode ir lá e fazer as atividades domésticas, assim como qualquer mulher. Então, a gente tem essa dissociação de quem produz esse trabalho e do resultado final dele, não tem essa associação. E existe um custo de oportunidade, porque a partir do momento que há uma pessoa em casa fazendo o serviço, ela poderia estar no mercado de trabalho trabalhando de outra forma. Então, sim, a gente tem essas três dimensões no trabalho doméstico. Mas e no trabalho de cuidado? No trabalho de cuidado, a gente ainda tem a associação de quem produz esse trabalho e do receptor desse trabalho. Porque não tem como falar em cuidado sem pensar numa relação social, numa relação entre pessoas, numa relação de cuidado, de carinho, de formação de caráter. Então, a partir do momento que a gente consegue perceber o trabalho doméstico como trabalho, que aconteceu principalmente ali em meados do século XX, a gente consegue perceber o trabalho doméstico como um trabalho. Mas e o trabalho de cuidado? Ele ainda é trabalho ou não é trabalho? A mulher, a família e o corpo é nosso campo de pesquisa. O corpo feminino como um bem público, a mulher fica como o dever de parir, de ter o filho, de socializar a mão de obra e colocar mão de obra no mercado de trabalho, perpetuar o mercado de trabalho. A gente tem um modelo de family wage, a gente estuda vários modelos de família que foram concebidos ao longo do século passado, depois da inserção da mulher no mercado de trabalho e antes da inserção do mercado de trabalho, como essas famílias se estruturavam. E a gente pensa também nas novas pretensões femininas, porque, a partir de hoje, temos várias mulheres aqui que querem sair da faculdade, querem trabalhar e querem se inserir num mercado cada vez mais ocupado por mulheres, mas que não pensa nessa nossa lógica de reprodução. Os resultados alcançados e o aprendizado adquirido. Bom, a gente escreveu, no final do semestre passado, uma carta conjuntura de política econômica sobre a questão da mulher e o avanço neoliberal, e também a questão do impeachment, as novas mudanças de governo, as novas mudanças de legislação trabalhista e previdência, que vão afetar muito bem essa esfera familiar. A gente colocou uma foto aqui, a gente teve um projeto de sinuca das meninas da face, bem para a gente tentar ocupar mais o espaço na universidade, porque a gente sentia justamente que o ensino da economia era principalmente ocupado por homens. Isso não sendo uma crítica, a gente só está realmente tentando expandir a participação, a representatividade da mulher na faculdade. Bom, a gente teve também uma roda de conversa no Ereco sobre isso. A gente tentou falar com várias mulheres do país inteiro e da região. Inclusive, quem estiver aqui e quiser montar um grupo de estudo ou quiser estudar um pouco mais, a gente tem um drive, a gente disponibiliza, faz toda a questão, porque estudar a reprodução do sistema é talvez tão importante quanto estudar a própria produção. Queria agradecer ao Coletivo das Marias, a todo o grupo de estudo, a FENECO, claro, e vocês presentes. Muito obrigada. Obrigada, Eduarda. Vamos chamar agora Crisálida com o Gustavo, que vai apresentar para a gente. E depois vamos chamar também o nosso presidente Marcos da Silva para poder fazer a premiação das 3 iniciativas.
Bom dia, meu nome é Gustavo Tavares, eu sou acadêmico de Economia da Universidade Federal de Goiás, curso 6º período, e eu vim aqui apresentar o projeto Crisálida, que é um projeto que tem por objetivo principal a redução das vulnerabilidades sociais e da extrema pobreza. Bom, a gente costuma começar apresentando o nosso projeto falando da principal problemática que nos levou a pensar um pouco mais sobre isso e que levou a essa iniciativa de ações conjuntas dentro e fora da universidade, que é a questão do lixo, né? O lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. E qualquer descarte originado em trabalhos domésticos e industriais e que é eliminado. E uma das coisas que levou a gente a pensar no projeto foi como nós nos relacionamos com aquilo que descartamos, né? Como nós nos relacionamos com o lixo, que é de uma forma muito estranha. A gente descarta o lixo quando ele sai das nossas casas, sai da lixeira das nossas casas, a gente esquece e passa a deixar de pensar para onde é que esse lixo vai, por como é que essa matéria desaparece, entre aspas, né? Então, nesse sentido, a gente resolveu pensar no projeto e pensar em como nós nos relacionamos com o lixo. Aqui no Brasil, a maioria do nosso lixo vai para lugares como esse, que são lixões a céu aberto, que prejudicam bastante o ar da atmosfera, os lençóis freáticos, enfim, a gente sabe toda a problemática que é gerada pelo lixo, como ele é descartado, etc. E essa é uma foto de um lixão, o maior lixão da América Latina. Bom, alguns dados interessantes para iniciar aqui a nossa conversa em relação ao descarte de lixo no Brasil. Cerca de 76% do lixo diário brasileiro, que chega a 70 milhões de quilos, são despejados em céu aberto. Somente 10% vai para os lixões controlados, 9% vai para aterros sanitários e somente 2% é reciclado. Bom, e essa questão, por como é que é algo visto pela sociedade de uma forma tão negativa, né? O lixo pode transformar realidades. Ele pode transformar realidades? E o nosso projeto Crisálida está aqui para dizer que sim, que o lixo ele pode transformar realidades, porque tem gente que vive disso, tem gente que tira sua renda a partir dele, e é dessa forma que a gente vai começar a dizer aqui como é que o nosso projeto surgiu. O nosso projeto é uma forma de negócio social, o conceito de negócio social. Negócios sociais são empresas que têm como missão solucionar problemas sociais, são autossustentáveis financeiramente. Então, o nosso projeto ele é autossustentável financeiramente e busca solucionar problemas sociais. O nosso projeto iniciou um pouco antes da universidade, através de uma iniciativa de amigos que buscavam a relevância, a cumprir algo diferente, significativa, e transformar realidades sociais no espaço onde nós vivemos, né? E foi uma iniciativa espontânea, através de amigos, que se juntaram e resolveram pensar sobre essa temática e que depois foi levada para a universidade. Bom, o início foi primeiro identificar um problema que é coletivo, que é ambiental, que é social, que é um problema de Estado, inclusive. E a primeira visita que a gente fez, lá em Aparecida de Goiânia, que é onde o projeto tem maior incidência, foi em abril de 2013, nós visitamos o lixão de Aparecida de Goiânia, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre a cidade de Aparecida de Goiânia. Nós fizemos uma visita lá, constatamos a realidade das pessoas que trabalhavam e vivem lá, inclusive moravam no lixão. E, a partir daí, a gente escolheu aquela comunidade em específico para conduzir as nossas atividades.
Nós conhecemos a comunidade em Aparecida de Goiânia, as pessoas moravam no lixão, trabalhavam em péssimas condições de insalubridade, enfim. A Aparecida de Goiânia é uma cidade que fica a 11 quilômetros de distância de Goiânia, com a população estimada em 600 mil habitantes. É a segunda cidade mais populosa do estado de Goiás, atrás somente de Goiânia. Possui o terceiro maior PIB de Goiás, 7 bilhões por ano, e é um dos principais centros industriais do estado de Goiás. Tem polos industriais enormes, etc. A Aparecida de Goiânia é maior que 11 capitais federais, de 11 capitais estaduais. E é uma cidade muito importante e é interessante a gente perceber como há contradições. É uma cidade rica, produtiva, do ponto de vista nacional, mas que carrega uma perspectiva de desigualdade que é muito grande. Aqui tem algumas fotos de lá. Essas fotos são lá do lixão de Aparecida, que foi extinto. Depois vou contar um pouco mais sobre isso. Eita, passei rápido. Nós temos um exemplo de como os trabalhadores que moravam no lixão, as condições em que eles viviam lá. Esse é um barraco de um morador. E uma criança caminhando próximo à sua casa, nessas condições aí que vocês estão vendo. E aí, a primeira iniciativa do projeto em relação a essa comunidade foi suprir uma necessidade básica e essencial, né? Foi tratar mais essas questões pontuais. A gente distribuía as cestas básicas mensalmente na comunidade, etc. E o projeto não tinha ainda essa perspectiva tão grande que tem hoje. E a gente começou, esse foi o ponto inicial, suprir essas necessidades mais emergenciais daquele grupo de pessoas. Então, são fotos de distribuições de cestas básicas. E agora, vou falar um pouco do conceito, né, do nosso projeto. Por que crisálida? Crisálida é o terceiro estado do ciclo de transformação da borboleta. Quando a lagarta atinge o seu desenvolvimento completo, ela solta a pele e produz a dura casca protetora da crisálida. E a crisálida fica pendurada numa almofada de seda, presa por uma espécie de gancho ou ainda por uma faixa de seda que envolve o seu corpo. Não possui casulo, o corpo da borboleta se desenvolve sob a casca da crisálida. Finalmente, a casca se rompe e a borboleta sai. A crisálida é o processo mais crítico da fase de maturação da borboleta. E a gente, carregando para a nossa realidade, enquanto projeto que buscava transformar realidades, a gente trouxe esse conceito para trazer que as nossas crises pessoais, as nossas crises do nosso papel no mundo, da nossa perspectiva de vida, ela pode transformar realidades coletivas, realidades sociais, que são muito benéficas para outras pessoas, que não nós mesmos. Então, é nesse sentido que a gente trouxe esse conceito de crises que transformam realidades. Viver e provocar crises que causam transformações. Esse é o nosso intuito. E, nesse sentido, nós pensamos o projeto de uma forma mais ampla. O projeto tem como principal característica o desenvolvimento humano, social e sustentável, né? Que é um conceito trazido pelo Franco, nesse slide, que é o seguinte: melhorar a vida das pessoas individualmente, isso significa desenvolvimento humano. Melhorar a vida dessa pessoa no ambiente onde ela vive é um desenvolvimento social. E pensando tudo isso, deixando um legado para gerações futuras, isso é um desenvolvimento sustentável. E esse é o principal norte do nosso projeto. Aqui está a foto do nosso galpão. Esse galpão ele foi construído 1 ano depois do projeto, uma parceria com o Ministério Público Federal do Trabalho. A gente lutou por essa verba junto ao Ministério Público do Trabalho.
Foi muita pressão para aprovar esse aporte financeiro para o projeto, e a partir daí foi construída uma cooperativa dos catadores de material reciclável, e essa cooperativa funciona desde então, desde a criação do nosso projeto, e ela ajuda os catadores, as pessoas a construir a sua renda. É uma iniciativa de emprego para as pessoas que estavam morando no lixão e que não tinham emprego nos empregos formais, né, nos trabalhos formais. E é isso, o galpão tem 1.200 metros de área construída e aporta muitos trabalhadores que trabalham lá selecionando lixo. Passados esses 3 anos, nós promovemos a inclusão produtiva e melhorando as condições de trabalho de 80 famílias daquela região, 60 pessoas trabalhando nas cooperativas inicialmente, 20 trabalhando na Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia. Garantimos, em parceria com a Prefeitura Municipal, moradia própria para 88 famílias. Esse conjunto habitacional foi criado a poucos metros, a poucos quilômetros de distância, onde era o antigo lixão de Aparecida. Foi uma parceria do Ministério das Cidades com a Prefeitura Municipal de Aparecida, que teve também para aprovar, a gente pressionou bastante, ajudou, inclusive, eles a construírem um projeto. E construímos, então, junto com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal, um conjunto habitacional para essas pessoas. Então, essas pessoas saíram do lixão para morar nesse conjunto habitacional. E trabalhavam na cooperativa, que fica na mesma região também. E aí nós conseguimos também a aprovação de uma lei complementar municipal de 2014, que obrigava a coleta seletiva dentro do município de Aparecida, porque os trabalhadores precisavam do material para fazer a sua renda, para trabalhar na cooperativa. Se o trabalho não é coletado se o lixo não é coletado pela prefeitura e levado até a cooperativa, os catadores não iam ter matéria-prima para construir o seu sustento, a sua renda. Então, essa lei foi muito importante para viabilizar a própria cooperativa. E ela foi aprovada em 2014 e é de fundamental importância para o projeto. Depois nós ajudamos também a construir uma casa, que é uma casa de referência para o projeto, que chama Casa Crisálida, Bazar Crisálida. E lá nessa casa, tem uma foto aqui, é uma casa simples, no bairro lá perto do conjunto habitacional também. Nessa casa a gente desenvolve várias atividades de reforço escolar, letramento e alfabetização das crianças da comunidade. Nós desenvolvemos conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, aporte sobre violência. A gente fala um pouco sobre violência contra a mulher, porque essa conscientização vem também através da educação e outras coisas que a gente trabalha também nessa casa. É uma casa de referência onde acontecem várias atividades para os adultos e para as crianças. Aqui algumas fotos das crianças e de algumas atividades que são desenvolvidas lá. E é isso. Tem mais alguma parte? Estamos transformando uma grande cidade brasileira, que é Aparecida de Goiânia, a partir daquilo que era entre os seus principais problemas, que é a questão do lixo, como a cidade trata o lixo, e etc. Aqui a gente traz uma reflexão, né, para as pessoas repensarem o lixo, repensarem como lidar com o que é descartado, pensar que tem pessoas que vivem do lixo, que transformam suas vidas através de uma coisa que é vista como negativa para toda a sociedade. Então, é isso. Muito obrigado e esteja em Crisálida vocês também. Obrigada, Gustavo. A palavra com a Rafaela. Bom, voltei. Só queria fazer algumas considerações sobre os projetos que foram apresentados. Quando nós fizemos essa pesquisa
para capturar um pouco desses projetos, a gente tem que confessar que todos nós aqui da nossa atual gestão lemos para poder escolher aqueles que estariam presentes aqui pessoalmente no evento. E nós realmente ficamos muito impressionados com o potencial de transformação que nós, como estudantes, temos. Porque muitas vezes nós estamos na universidade e passivamente assistindo às aulas, mas a gente não imagina que, com o conhecimento que nós temos, o que nós somos capazes de fazer. Como o Gustavo explicitou aí algumas questões que eles aplicaram o conhecimento para auxiliar aquela comunidade, e teve um grande impacto, né? Todos os resultados que eles alcançaram são realmente impressionantes. O trabalho da Eduarda também com o grupo de estudos feministas, que é um tema tão relevante para a nossa sociedade, debater o papel da mulher, hoje mais do que nunca. E também o projeto da Economontes, também trabalhando na questão da consultoria, desenvolvendo a economia regional da região de Montes Claros, que é onde a universidade fica. Então, é muito legal quando a gente começa a ver como que nós, como estudantes, temos um potencial de transformação para atingir esse propósito, que é o desenvolvimento econômico do nosso país, com justiça social e também com democracia. Então, nós trouxemos 3 projetos aqui que abordam esses 3 pontos: desenvolvimento econômico, justiça social e a questão da democracia. Então, agora eu gostaria de convidar o nosso presidente, o Marcos. Ele vai falar um pouquinho sobre os critérios que nós tivemos para escolher essas iniciativas e também para falar um pouquinho sobre o prêmio que nós vamos oferecer. Por favor, Marcos. Bom dia a todos. Agradecer a todos e todas pela presença aqui. Agradecer ao Confecom pela oportunidade, ao Corecom por nos dar esse espaço, parabenizar a todos os estudantes que escreveram suas entidades, propostas, né, empresas, e vou explicar um pouco para vocês de qual era a nossa ideia com esse prêmio. A ideia é que, anualmente, a Federação Nacional de Estudantes de Economia possa premiar projetos, iniciativas e entidades como essas que nós ouvimos aqui agora nessa manhã. E a ideia é que esse prêmio seja o Prêmio FENECO de Protagonismo Estudantil no aprendizado de economia. E quais são assim os critérios que a gente avalia para esse tipo de iniciativa, né? Eles são inovação, projetos de desenvolvimento, os resultados alcançados pelas propostas e projetos, o impacto social e a capacidade de ser replicado em outras realidades, em outros ambientes. Então, esses são os principais critérios que nós utilizamos para a escolha desses projetos aqui hoje e que, imagino, serão utilizados aí para nortear as escolhas das próximas gestões que vão premiar outros projetos. Queria deixar especialmente o meu cumprimento a todos os estudantes e acredito muito nisso que a Rafa já estava dizendo, que é o potencial de transformação que a gente já pode desenvolver no ambiente da universidade. Eu não acredito que a gente vai, depois de 4 ou 5 anos, ou 6 anos de curso de Ciências Econômicas, sair um cientista econômico. Eu acho que no processo de graduação, você já é um construtor da ciência econômica, e por isso você tem todo o potencial para transformar realidades e ter iniciativa. Não espera isso para ser depois da graduação, não. Faz isso hoje, já volta do CBE e já começa a fazer isso lá, para no ano que vem a gente ter muito mais projetos para a gente premiar, tá certo? Vamos agora passar para a Thalita, que ela vai fazer a premiação, vai nos conduzir no processo de premiação. Em terceiro lugar, ficou a Economontes com a empresa Júnior. Gostaria de chamar a Cristina e o Paulo.
Gostaríamos de chamar agora... Só um minuto. Em segundo lugar, Eduarda, com o grupo de estudos de economia feminista. E, em primeiro lugar, o projeto Crisálida, com o Gustavo. Passar a palavra agora para o Marcos. Vou pedir só para o pessoal da segundo colocado depois trazer o certificado de volta para a gente, porque nós estamos aguardando o Júlio Miragaia chegar, ele vai assinar o certificado de vocês também, e aí é só para vocês devolverem que a gente coleta a assinatura com ele e passa para vocês. Nós, como Federação Nacional de Estudantes de Economia, nós gostaríamos de compartilhar um pouco daquilo que tem sido os desafios na nossa leitura do curso de Economia e das Ciências Econômicas no Brasil como um todo, e alguns fatos nos surpreendem à medida que eles vão surgindo. E para isso nós construímos uma nota, né, a direção executiva da Federação Nacional construiu uma nota que eu vou ler para vocês. A nota diz o seguinte: a Federação Nacional de Estudantes de Economia, como entidade de deliberação máxima de estudantes de economia, que defende o pluralismo teórico e metodológico, visando a melhoria da qualidade do ensino da ciência econômica, reprova o manifesto pelo fim da obrigatoriedade do registro de economia, que contribui para a fragmentação do exercício da profissão de economista, no qual propõe também a extinção da obrigatoriedade da graduação do curso de economia para o exercício da profissão, de acordo com o texto, com a pós-graduação, qualquer pessoa já estaria apta para se tornar um economista. Nós compreendemos que, sem a formação da graduação em economia, uma pessoa não pode estar apta suficiente para desenvolver as multi-habilidades necessárias, com a cosmovisão também necessária ao exercício profissional do cientista econômico. Além disso, a falta de estímulo na graduação pode elevar a evasão na universidade em todo o país, reconhecendo já que já temos uma debilidade nessa área que é preocupante. Nós defendemos que, junto aos conselhos e demais entidades, o exercício da profissão do economista se torne cada vez mais forte e eficaz. Nós, como federação, na condição de movimento estudantil,
temos uma tradição, e o movimento estudantil brasileiro tem uma tradição histórica na luta pela melhoria do nível de ensino, em especial nesse momento em que o ensino de economia, e não só o ensino de economia, mas também toda a universidade brasileira, passa por uma série de contingenciamento de recursos e corte de gastos que limita e compromete a formação dos universitários brasileiros. A Federação Nacional de Estudantes de Economia não pode concordar com esse tipo de conduta e convida todos os estudantes de economia do Brasil, de todas as entidades, a militarem diante daquilo que podem, diante do seu contexto, contra os cortes de gastos e contra qualquer ameaça aos conselhos regionais, ao Conselho Federal de Economia, à Federação Nacional de Economia e à formação do cientista econômico. Essa é a nossa nota que nós gostaríamos de compartilhar e conversar um pouco com vocês antes de nós partirmos aqui para o encerramento. Agora vamos dar os comentários finais com a Elise. Então, gente, a gente está acabando a mesa. Queria agradecer a todo mundo pela participação e eu queria dar agora alguns recados finais. Primeiro, na verdade, é mais um convite do que um recado, para falar que a nossa ideia com a criação desse prêmio e com a apresentação dessas atividades aqui é inspirar, como foi dito pelo Marcos, nos critérios que a gente teve de escolha, foram justamente projetos que pudessem ser inspirações e que pudessem ser replicados. Então, nosso objetivo aqui, a gente tem alunos no Congresso Brasileiro de muitas universidades do país, e que a nossa intenção é levar esses projetos para outras universidades ou fazer com que esses projetos sirvam de base. Então, quem tiver interesse em entrar em contato com os responsáveis, pode falar com a gente vai passar, tem os outros projetos que a gente apresentou nos slides também, a gente está com toda uma base de contatos para vocês entrarem e para trazerem isso para a universidade de vocês. A FENEC vai estar lá para dar todo o suporte para que isso seja replicado, justamente para que a gente possa fazer na prática esse protagonismo estudantil na construção do país, do Brasil contemporâneo. Então, entrem em contato com a gente quer mesmo, a gente não está aqui só para falar da boca para fora, a gente realmente quer que vocês levem esse conhecimento e essas iniciativas para as universidades de vocês e a gente está totalmente aberto para ajudar vocês a levar. O segundo recado também, na verdade, é um convite. Eu queria passar o vídeo do Ereco Norte, que eu comentei com vocês que vai acontecer entre o dia 31 de outubro e 4 de novembro. E a gente tem um videozinho, um convite que eles fizeram, quero mostrar para vocês. Queria só fazer uma errata aqui a pedido do Gustavo, do Projeto Crisálida, que a Elise falou de inspiração. O Projeto Crisálida recebeu, em 2015, está sendo executado, uma recomendação do governo federal como o melhor projeto de combate à extrema pobreza e redução de vulnerabilidades sociais no Brasil. Então, se você quiser fazer algo nesse sentido, procura o Gustavo aí para conversar com ele depois. É algo das ciências econômicas, está acontecendo, é pertinho da gente, começou com estudantes, então não vamos deixar isso para lá. Tem uma exposição lá fora, é uma exposição fotográfica também feita a partir da experiência do Crisálida, chama Exposição Herdeiros do Lixo, lá no hall de entrada, então não deixe de visitar e conhecer um pouco mais do projeto. Então, antes de encerrar a nossa apresentação, a gente vai abrir para uma rodada de 3 perguntas, se tiverem esse total de perguntas. Depois disso, a gente vai encerrar. Então, quem tem interesse em fazer alguma pergunta para a FENEC ou algum comentário? Podem vir aqui, por favor, os 3. Isso, podem vir os 3, e aí a gente vai ouvir as 3 perguntas.
ou comentários, ou seja, o que for, e depois a gente vai comentar ou responder. Os 3 de uma vez. A minha não seria uma pergunta. O sentido da minha fala é que, depois da exposição e a premiação, né, conferida pela Federação dos Estudantes de Economia Nacional de Economia, é uma proposta que eu estou levantando aqui no 22º Congresso Nacional Brasileiro de Economia. É que fazemos um manifesto, ou a sociedade, seria um manifesto à sociedade brasileira ou ao povo brasileiro. Elas seriam compostas por estudantes, professores e economistas que não estão vinculados mais ao meio acadêmico. Elas seriam primeiramente amanhã, se reuniria um número significativo dessas pessoas, estudantes, professores de economia e economistas, homens e mulheres, e um número significativo dessas pessoas, e que nós faríamos, escolheríamos dentro dessa aglomeração que eu falei, umas 4 ou 5 pessoas que elaborariam esse manifesto à sociedade ou ao povo brasileiro diante do momento crítico, político, social e econômico que estamos passando. Bom, é uma ideia, parece que tem algumas outras pessoas, não tive ainda oportunidade de encontrá-los, mas parece que existe também pessoas que estão com essa intenção. Ainda não tive a oportunidade, mas podemos juntar forças no sentido de levar isso adiante. Seria um manifesto à sociedade ou ao povo brasileiro, como queiram, sucinto, objetivo, crítico, contundente, e que não só critique, mas aponte, pontue algumas condições de consenso entre nós, estudantes, professores e todos os economistas, alternativas que existem, nós todos, como estudantes e profissionais de economia, sabemos que existem alternativas diferentes da que está sendo imposta, sem nenhum diálogo, antidemocrático e de perdas e de desvios, de perdas sociais e de perdas econômicas que nós todos podemos ver. Bom, o sentido é esse, fazer um manifesto à sociedade e ao povo brasileiro, que seria divulgado na plenária final, assinado, se os conselhos assinarem, a Federação dos Estudantes de Economia Nacional, assinariam os conselhos que queriam, os professores e os economistas, e seria divulgado na imprensa falada, escrita e televisada. Seria um posicionamento dessas pessoas nesse 22º Encontro Nacional do Conselho de Economia. Bom, é uma ideia, podemos discutir, acho que nós temos que estar abertos, e eu queria só, para finalizar, dizer uma palavra de um pensador, de um escritor, Boaventura de Souza Santos, português, em que ele tem um livro até lançado, está até na banca aqui fora, eu já ouvi, em que ele fala que o neoliberalismo é uma doutrina, é um pensamento, é uma ação política e social fascista. E eu, no artigo que eu escrevi, publicado na imprensa, eu acrescentei, não só política e social fascista, mas economicamente fascista. Então, finalizando, tentando resumir tudo, tentarmos discutir e tirarmos posições de consenso, mas o que abrange as várias diferenças que existem dentro do pensamento econômico e dos princípios e ideias que permeiam a nossa categoria. Bom, eu espero que isso tenha ressonância e tenha
condições de ser implementado, e que se junte mais pessoas a essa proposta, e que possamos, ao final do encerramento, divulgarmos esse manifesto à sociedade e ao povo brasileiro. Muito agradecido a vocês. Felicidades aqui aos colegas estudantes de economia, à Federação dos Estudantes de Economia aqui, e parabenizando também os premiados. Muitas felicidades e sucesso para todos nós. Muito obrigada. Eu vou pedir que as próximas 2 perguntas se restringam a 2 minutos, para a gente não ultrapassar o nosso tempo máximo. Pode passar o microfone para o próximo, por favor. Bom dia a todos. Queria parabenizar a FENECO pelas falas e pelo prêmio. Essa iniciativa é muito importante até para desenvolver esse protagonismo. Agradecer também o Corecom e o COFECOM por darem essa mesa aos estudantes, e com somente estudantes falando, que é uma coisa que é rara a gente ver nesses grandes congressos, os estudantes participando. Bom, eu chamo Pedro Bacarini, faço economia na UFMG, sou o diretor da União Estadual dos Estudantes daqui de Minas Gerais e um dos representantes da Uni aqui em Minas. Bom, falar de protagonismo estudante hoje em dia é até um pouco complicado, porque a gente luta muito para ter esse protagonismo, mas ele é bem pequeno ainda nos grandes espaços. Também ver 3 mulheres aqui na mesa é muito importante para ter esse protagonismo. A Uni também está com uma direção só de mulheres. Também ver isso é muito importante para esse protagonismo, que sempre foram homens que tiveram esse protagonismo, até no movimento estudantil, e ver mulheres é muito importante, ver essa transformação. Os estudantes são os próximos adultos. É o que eu sempre falo. A gente tem que ter voz, porque a gente tem uma visão diferente de mundo. A gente quer mudar o mundo, só que a gente, às vezes, fica muito preso a algumas restrições. Às vezes, alguns professores restringem um pouco a gente em algumas coisas. Só que é muito bom ver esse protagonismo, tanto da minha parte quanto das suas, né? São movimentos um pouco diferentes, mas que se completam em alguma medida. E era mais isso, só desejar que vocês continuem na luta, porque é muito difícil e cansa muito, a gente fica com vontade de desistir, de falar, não dá. Eles são mais fortes que a gente, mas é muito bom. E também é muito bom ver muitos jovens aqui que estão prestigiando esse congresso, esse evento e essa mesa. É muito bom. E que vocês se inspirem um pouco neles e nos projetos também, e na gente, para puxarem coisas nas suas faculdades, nos seus CEAs, nos seus DAs. Porque a luta é muito importante e ela continua sempre, gente. Muito obrigado. Obrigada. Agora a gente vai receber o último comentário. Peço novamente que se restringe aos 2 minutos. Bem breve. Estava preocupado que o meu presidente estava chegando, mas já que ele já chegou. Deixa eu me apresentar. Eu sou Denise Cassama, sou conselheira federal e estou como coordenadora da Comissão de Educação do COFECOM. Então, em primeiro lugar, parabéns para o Eneco. A Comissão de Educação ela é parceira de vocês, não só em termos de apoio, como a gente também quer ao apoio de vocês nos projetos da comissão, como a própria gincana de economia. Esse ano nós tivemos o concurso de resenha, e a gente tem o desafio Quero Ser Economista, que é voltado para as escolas de ensino médio, porque é um interesse de todos nós que esse curso ele não diminua, pelo contrário, ele cresça. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês. Em linhas gerais, muitas do que vocês falaram,
vai de acordo com as linhas do COFECOM, né? Não sei se vocês já passaram pelo estande do COFECOM, que está lá, Corecom Mulher. Então, nós temos um GT chamado Corecom Mulher. Nós temos um GT de responsabilidade social e economia solidária. Então, também é legal trocar figurinhas. E eu só queria finalizar para o colega que me antecedeu. Acredite nos sonhos, acredite que a gente tem a capacidade de mudar, que a gente, principalmente na área de economia solidária, se você conseguir mudar a realidade de uma pessoa, já é uma grande coisa. Então, assim, não desista. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de finalizar, então, eu queria reconhecer a presença do professor Júlio Miragaia, presidente do COFECOM. Eu queria convidá-lo a subir ao palco para dar uma palavrinha. A gente tem 5 minutos, então, infelizmente, vai ter que ser breve, mas agradecer a presença e abrir o espaço. Bom dia, gente. Bom dia, não, boa tarde, né? Desculpa ter chegado atrasado, é que o nosso voo veio de Brasília e atrasou um pouquinho, né? Então a gente não conseguiu chegar aqui e participar de toda a mesa. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Mas assisti algumas intervenções do colega ali que falou, né, algumas questões importantes que eu queria me referir. Por exemplo, essa questão da participação das mulheres. Eu sou do tempo em curso de graduação, e eu estou vendo aqui que tem muita mulher, né, estudante de economia, e no meu tempo, né, eram pouquíssimas mulheres, né, era um curso eminentemente masculino, isso 40 anos atrás, né? Então é muito legal a gente ver, e a gente já percebe isso, né, lá em Brasília, nos cursos que vão formando economistas, uma participação muito grande das mulheres, até em função disso, foi ano passado, Denise, que a gente fez o GT? Cadê a Denise? Foi ano passado ou ano retrasado, o GT Mulher Economista? Ano passado, né? Então, a gente formou um grupo de trabalho da Mulher Economista, que tem feito várias atividades, fizemos uma mesa extremamente interessante no CINSE do ano passado em Natal, e cada vez vai ter uma mesa amanhã aqui. Vai estar aqui a Rosa Marques, a Denise Gentil, né, a Tânia, a Eliane Araújo, que assumiu agora a presidência da Associação Brasileira Keynesiana. Então, uma mesa extremamente qualificada que vai discutir exatamente isso, né? O papel da mulher economista, seja nas entidades de economia, seja na atividade profissional, nas representações dos economistas. Então, é um tema importante. A outra questão que também diz muito respeito à atividade de vocês é a participação do estudante, né? Seja nas entidades de economistas, os conselhos profissionais, os sindicatos e todas as entidades que representam ou que têm participação dos economistas, do estudante, da juventude, né? Então, a gente tem estimulado, tem um grupo de trabalho do Corecom Acadêmico, né, que hoje a gente já tem Corecom Acadêmico, em alguns casos é Corecom Acadêmico, em outros é Corecom Jovem, né? Varia de estado para estado, mas já temos em 18 conselhos, né, dos 27 unidades federativas, já temos funcionando 18, em alguns funcionando muito bem. E isso é importantíssimo, porque, na verdade, são vocês que estão aqui que vão substituir a gente, né, nessas entidades, né, e vão tocar as questões de interesse da categoria e também assumir todo esse debate que a gente hoje no COFECOM, no sistema COFECOM-Corecons, a gente faz, né, assumindo um protagonismo maior dos economistas representados pelas entidades economistas no debate macroeconômico nacional, né? Era uma questão que, há 5 anos atrás, nós inserimos na nossa missão, né, que o sistema COFECOM fosse efetivamente protagonista nesse debate. Vocês sabem que, normalmente, os órgãos de mídia privilegiam alguns segmentos específicos, né, particularmente mais vinculados ao mercado financeiro, né, para emitir opiniões sobre o cenário macroeconômico, a conjuntura, e evidentemente que isso sai uma opinião, né, muito enviesada, né, do interesse no segmento. Eu não me canso de repetir para os jornalistas,
né, que a gente interage, que não tem nada melhor, né, do que ouvir os conselheiros dos conselhos de economia, porque ali dentro você vai ter gente do mercado financeiro, tem gente ligado a entidades do setor industrial, comercial, entidades sindicais, da academia, setor público, governo federal, empresas estatais. Então, você tem ali uma representação da sociedade brasileira. Então, normalmente, as opiniões, os posicionamentos do Conselho Federal de Economia, dos conselhos regionais, refletem a pluralidade da sociedade, não, né, uma manifestação de um segmento isolado, né. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, né, também para atrair os estudantes e que, de alguma forma, eles herdem, né, toda essa construção que a gente tem feito ao longo dos anos. Para finalizar, né, uma questão que eu tenho conversado muito com o pessoal da FENECO, aliás, essa reaproximação foi muito legal, né, desde o encontro de Palmas, né, que a gente, há 3 anos atrás, se não me engano, depois teve o encontro de São Paulo, né, o último em Goiás, em Goiânia, e a gente tem feito essa reaproximação, e a gente queria, né, é um projeto de vocês, a memória, né, da FENECO, né, e a gente queria ajudar nisso, né. Para alguns deles, eu já contei que eu participei do quarto encontro. Esse último foi qual? O 43º. Eu participei do 4º encontro, eu não me lembro se foi em 77 ou 78, lá em Salvador, na Bahia, e ainda no período da ditadura militar, uma dificuldade muito grande, né? Literalmente a gente tendo que enfrentar a polícia na porta da Faculdade de Economia da UFBA. E foi assim, foi construído naquele bojo do processo de reconstrução da UNE, né? Aquilo tudo aconteceu, e está aí, né? A FENECO, a gente soube depois que passou um período um tanto quanto desarticulado, mas nunca deixou de fazer os seus encontros, né? Isso é importante, e agora a gente consegue perceber a FENECO muito mais forte, né? Muito mais sólida, e eu quero dizer aqui que vocês podem continuar contando com o COFECON, com os Corecons nos estados, com o sistema COFECON-Corecons, para fortalecer a FENECO e concretizar esse projeto da memória, né? Porque daqui a pouco o pessoal que está com a coisa na cabeça começa a ir para, né, 7 palmos embaixo da terra, e aí fica difícil, né, buscar essa informação. Tem muita informação, a gente conhece muito economista que participou de todo esse processo em vários estados, e eles poderiam ajudar, colhendo depoimentos desses economistas. Então, né, vamos tentar botar à frente esse projeto, que é muito legal, né, ter o resgate da história da FENECO, aí, que tem mais de 40 anos. É isso, né, eu convido a todos a participar ativamente de todo o congresso. Esse congresso, com certeza, vai ser um congresso histórico na trajetória do sistema, né, 66 anos de história do sistema COFECON-Corecons, e a gente vai realmente fazer aqui em Belo Horizonte um congresso histórico, um posicionamento claro, né, em relação a tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, né. A gente vê coisas horripilantes acontecendo, os economistas não podem, de forma alguma, se omitir em relação a essa conjuntura, os problemas estruturais, né, que impedem que, efetivamente, o Brasil e o mundo viva de uma forma melhor, né, e mais justa para todos os seres humanos. Então, é isso, faço esse convite para que todos acompanhem as 26 mesas que vamos ter ao longo dessa trajetória, né. Vamos ter como a Denise bem lembrou, vamos ter uma sessão especial, né, onde tiver uma participação efetiva. Recebemos 28 resenhas no concurso, né, de resenhas do livro Princípio da Economia Política e Tributação, do David Ricardo, que faz 200 anos, e o volume 1 de Capital, que faz 150 anos. Né? Então, já foram selecionados 2 vencedores, um do Rio de Janeiro, outro da Universidade do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, lá em aqui de Minas Gerais. E como também a Denise disse, né, temos a questão da gincana, que é um sucesso, né, já é a 7ª edição, né? Então, tem como é que é aquele outro? Quero Ser Economista, que também foi um sucesso. Então, tudo isso voltado para o estudante, né? A gente tem trabalhado dessa forma, levando o sistema para os estudantes, e a gente quer que vocês se aproximem cada vez mais. Pela primeira vez, nós vamos ter num congresso, né, mais estudante inscrito que economista. Né? Pela primeira vez. Vamos ter uma participação maior de estudante que economista. E é assim que a gente faz, né? Mostrando a vitalidade da nossa categoria e a responsabilidade que a gente vai assumir, né, daqui para frente. Obrigado, gente. Obrigada, Júlio. Então, para finalizar, eu quero apenas dar 2 recados.
O primeiro é que a FENECO está elaborando, a exemplo daquela nota que foi lida, a gente está elaborando uma nota a respeito do corte de gastos e de como isso interfere tanto nas universidades, na assistência estudantil, na permanência e também, né, justamente nesses projetos de extensão. Quem quiser compartilhar as suas experiências, tanto quem apresentou como quem estiver aqui de outras universidades, falar sobre sua situação pessoal, sobre a situação do projeto que participa, como isso está sendo afetado com os cortes de gastos, e contribuir para a gente com essa nota, a gente vai receber, pode mandar para a página da FENECO ou falar com um de nós aqui no final. A gente está querendo a contribuição dos alunos, porque é um tema até que a gente gostaria de ter entrado mais nesse debate aqui hoje, mas por falta de tempo não vamos poder, então vamos construir isso aí ao longo do Congresso, até mesmo em resposta ao primeiro comentário que a gente recebeu. No final do CBE, a gente vai ter a carta, né, que é elaborada, e a gente quer participar ativamente da elaboração dela, justamente para levar em consideração essas questões de como os estudantes estão sendo afetados, sim, com o corte de gastos, e principalmente aqueles estudantes mais vulneráveis. Então, a gente quer fazer essa construção ao longo do Congresso. O outro recado é que o Corecon acadêmico ele está sendo articulado aqui em Minas Gerais agora, a exemplo do que a Rafa falou, que tem já no Maranhão, não é isso? No Mato Grosso, em vários outros estados, e como o professor Miragaia também lembrou, o Corecon acadêmico é uma tentativa de replicar aquilo que é as decisões e o espaço de tomada e a organização dos Corecons com os acadêmicos, com estudantes. E a gente vai articular ele e lançar oficialmente aqui no CBE, no 22º CBE. Então, quem for estudante de qualquer universidade de Minas Gerais e quiser participar da construção do Corecon acadêmico, a gente vai se encontrar às 17h30 no auditório Esmeraldas. Então, espero vocês lá para a gente fazer a primeira gestão. A gente vai passar pelo estatuto, ver como vai ser feito, para a gente lançar o Corecon acadêmico ao final do Congresso, na plenária final. Por último, agradecer aos meus colegas da mesa, ao professor Miragaia, pela participação, principalmente a todos vocês, por estarem aqui, por terem feito, como ele falou, o primeiro congresso com mais estudantes para a FENECO. Isso é uma informação assim, muito importante, que a gente não tinha recebido ainda oficialmente, mas que a gente fica muito feliz, porque o motivo, eu estou há mais de um ano articulando com o Corecon, com o COFECON, desde o ENECO, para isso. Nosso objetivo é esse, é crescer a FENECO e crescer a representação estudantil nesses espaços tão importantes que a gente pensa o futuro do país. Então, agradecer a participação deles. Essa também é uma passada de bastão extraoficial, porque esse é o último evento que eu estou participando quando gestão. Minha gestão encerrou em julho de 2017, mas por eu já estar organizando a participação do CBE desde antes, eu vim aqui. Então, passar para vocês o agradecimento. Eu estou vendo que a FENECO está em muito boas mãos, eu confio completamente em vocês. E muito boa sorte, que é cansativo, mas vale muito a pena. E, para finalizar, já que o microfone sobrou na minha mão e já que o tema foi tão falado sobre a questão das mulheres na economia, eu queria deixar com vocês um recado que eu aprendi no ENECO, em Goiânia, aqui em julho, que eu li numa porta de um banheiro e, desde então, estou levando aquilo para a minha vida, assim, que é um poema que diz que ele queria que ela fosse do lar, mas ela era do ler. E, com essa liberdade, ela era o que ela quisesse ser. Então, que nós sejamos o que nós queremos ser. Obrigada. Muito obrigada a todos. Encerrada a mesa, gente. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.